Todo inscrito no Acerte Aqui tem 20% de desconto nos planos anuais do QI Concursos. Maiores informações na descrição do vídeo. Fala, meu amigo, mais uma questão comentada de direito administrativo e vamos ao seu enunciado, uma questão para marcar certo ou errado. A respeito das noções de Estado, governo e administração pública, julgue o item a seguir. A administração pública, em sentido amplo, abrange o exercício da função política e da função administrativa, estando ambas as atividades subordinadas à lei. Vou deixar aí 10 segundos para você pensar na resposta e logo mais eu com o gabarito comentado. Então, meu amigo, mais uma questão sobre os aspectos, sobre os sentidos do termo administração pública. Na questão anterior, a gente abordou o sentido material e o sentido formal desse termo. Agora vamos tratar aqui do sentido amplo e do sentido estrito. Então, se você não resolveu a questão anterior, eu sugiro que você resolva, porque elas meio que se complementam, tá certo? Mas voltando para cá. Percebam, pessoal, a doutrina, ela divide o termo administração pública em um sentido amplo e em um sentido estrito. Nesse sentido, pessoal, a administração pública em sentido estrito, ela abrange unicamente os órgãos e pessoas jurídicas que exercem a função meramente administrativa, ou seja, aquela função de execução dos planos governamentais, aquela que visa atender imediatamente de forma concreta os interesses da coletividade. Então, quando se fala em sentido estrito da administração pública, está se falando só daqueles órgãos que exercem a função meramente administrativa. Então, estão excluídos os órgãos que exercem a função política. Já quando falamos de sentido amplo da administração pública, aí sim, estamos abrangendo não só os órgãos que exercem a função meramente administrativa, como também os órgãos independentes que exercem a função política, ou seja, aquela função de comando, de direção, aquela função que elabora as diretrizes de atuação do Estado, os planos de atuação, enfim. Então percebam, de certa forma, a função administrativa ela é uma subalterna da função política. Enquanto a função política ela vai traçar os planos de atuação, as diretrizes básicas, a função administrativa vai dar execução àqueles planos, tá bom? Há um macete que eu vi no site, né? É muito comum você ver esses mnemônicos, essas dicas, que é o seguinte: você vê a palavra sentido estrito, o de estrito, você vai lembrar de exclusivamente função administrativa. Já em sentido amplo, a palavra amplo tem o A e tem o P, ou seja, tem o A de administrativo e o P de política, né? Esses macetes que aparecem por aí que às vezes pode ter alguma utilidade. Mas então, desculpem, só recapitulando, administração pública em sentido estrito, função meramente administrativa. Administração pública em sentido amplo, função meramente administrativa, mais função política, tá bom? Então, voltando para a questão, a assertiva está perfeitamente correta. A administração pública em sentido amplo abrange a função política e a função administrativa. Então, meu amigo, gostou da questão? Deixe nos comentários se você acertou, inscreva-se no canal, deixe o seu gostei, bons estudos e até a próxima.